Bom, hoje nós vamos falar sobre o espaço natural da África. O continente africano, ele possui um litoral pouco recortado, com poucos portos naturais. Então, a África é um grande continente com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. E ele une-se ao continente asiático através do Istmo de Suez, né? O Canal de Suez foi inaugurado em 1869, que isso proporcionou o encurtamento das distâncias por via marítima. Aqui nós temos uma imagem de satélite retratando o Canal de Suez. Então, o canal ele liga aqui o mar Mediterrâneo, né? E traçou-se um caminho aqui até o Mar Vermelho, encurtando aí e proporcionando um caminho marítimo entre os dois mares. Bom, o Canal de Suez ele é uma importante fonte de receita para a economia egípcia. Então, e no nordeste aqui da África, nós temos o Estreito de Gibraltar, né? Que tem uma largura aí de 12 a 14 quilômetros de largura. E ele separa aqui o Marrocos, né? Da África, da Espanha, aqui na Europa. E é uma região controlada pelo Reino Unido. Bom, aqui nós temos a divisão política aí do continente africano, né? Ele se divide aí em 53 unidades políticas, ou seja, 53 países. Aqui, como nós falamos antes, nós temos o Estreito de Gibraltar, ele se separa da Europa por esse estreito e se separa aqui da Ásia por esse istmo, tá? Aqui próximo da onde foi construído o Canal de Suez. Bom, nós temos aqui o continente africano, ele é cortado pelos três principais paralelos. Aqui ao centro ele é cortado pela linha do Equador, ao norte ele é cortado pelo Trópico de Câncer e aqui a sul pelo Trópico de Capricórnio. Bom, agora nós vamos falar sobre o relevo do continente africano. A base geológica desse relevo ela é muito antiga e isso explica as pequenas altitudes do continente que foi sendo desgastado ao longo dos anos. Então, provavelmente foi um relevo bem mais alto e por ser muito antigo, ele foi se desgastando aos poucos e hoje, embora haja algumas montanhas, praticamente é um relevo rebaixado. Então, a África ela apresenta um dos mais baixos relevos do mundo, com uma altitude média aí de 350 metros. Então, a sua paisagem predomina os planaltos, né? Bastante aplainados e baixos e entremeados de planícies. Na porção norte, e é onde nós temos a cadeia montanhosa do Atlas, é uma formação geológica recente, né? Chega a 4.000 metros de altitude e ela ocupa ali terras entre Argélia e Marrocos, né? No sul, tem-se a cadeia do Cabo, que é uma formação geológica bastante antiga e se sobressai, né, ali nessa formação os montes Drakensberg. Nós temos também na África as planícies, né, que fica ali próximo ao litoral ou às margens de alguns rios. São mais povoadas, né, em alguns trechos da costa do Marfim, lá da Nigéria, do Togo, de Benin e de Gana. Aqui nós temos uma imagem aí da cadeia do Atlas. Vamos falar sobre os rios, né? A hidrografia africana. Então, a África ela é muito pobre em hidrografia. Possui poucos rios e principalmente devido à presença de extensas áreas com climas áridos e semiáridos. A África ela tem também muitos rios intermitentes, tá? O principal rio aí da África chama-se Rio Nilo, como todos já conhecem, é um dos rios mais extensos do mundo, que tem 6.670 quilômetros de comprimento. Ele só é um pouquinho menor que o Rio Amazonas e por muito tempo foi considerado o maior rio
do mundo em extensão, né? Nasce na área equatorial e por isso tem um volume suficiente para atravessar toda a região por onde ele passa, que é o deserto do Saara, e deságua ali no mar Mediterrâneo. Então, devido ao volume de água que ele tem, ele consegue força, né, para percorrer toda a sua extensão. Então, é um rio de grande importância histórica, é um rio bíblico, né? Ele desemboca no mar Mediterrâneo e a sua foz, né, onde ele desemboca, se forma um imenso delta de grande proveito para a agricultura, tá? Nós temos também o rio Congo, né? O rio Congo é um rio de zona equatorial, é um rio de florestas equatoriais, né, com elevado volume de água e um grande potencial hidrelétrico. Então, aqui nós temos um mapa que mostra bem o rio Nilo, né? Ele nasce aqui mais a sul e ele percorre todo o deserto do Saara e vai desembocar aqui no mar Mediterrâneo, e vocês veem aqui a formação de um delta, né? Ele chega não como um único canal, na foz dele ele forma vários canais, tá? A bacia do rio Congo, ela desenvolve-se ali nessa região uma imensa atividade de mineração, principalmente o cobre, o petróleo, o manganês, o diamante, o cobalto. Então, essa bacia do rio Congo é muito rica em minerais, tá? Os rios e os lagos africanos têm grande importância para a população no fornecimento de energia elétrica, na irrigação e também como via de locomoção. Então, a África ela apresenta um dos maiores conjuntos de lagos do mundo. Nós temos aqui um mapa que mostra a hidrografia, alguns rios, né? Aqui temos o rio Nilo aqui, e nós temos aqui um conjunto de lagos, certo? Então, vocês podem perceber que nós temos aqui na África alguns rios que eles não são tão extensos, são rios curtos, tá? E aqui na região do deserto do Saara, lógico, não tem rede hidrográfica. Então, o clima da África, né? Nós temos aí 4 tipos de clima que abrange aí as maiores extensões, né? Que é o clima equatorial, tropical, o desértico e o semiárido. São os 4 que predominam, né? E são predominantemente climas quentes. Nós temos aí 2 correntes marítimas que influenciam bastante o clima na África, em algumas regiões aí do continente, que é a corrente de Benguela, né, que é uma corrente fria que torna o litoral sudoeste mais seco e frio, e nós temos a corrente de Agulha, que é uma corrente quente que faz o litoral sudeste, né, ficar mais quente e mais chuvoso. Aqui nós temos um mapa que mostra os tipos de clima. Nós temos aqui ao norte o clima desértico, né, ou árido. Nós temos essa região aqui, que é a região equatorial, que é uma região de floresta, tá, também. Nós temos aqui esse verde, um clima tropical de altitude, né, que é um clima que tem um inverno definido, né, e chove bem pouco, tá? Nós temos aqui também, aqui no outro deserto, o deserto da Namíbia, né, também um clima árido, tá? Nessa região, nós temos aqui uma região de clima mediterrâneo, que é um pouquinho mais friozinho, e nós aqui também clima mediterrâneo, um semiárido, né? As paisagens vegetal da África, né? Costuma-se dizer que a vegetação africana é o espelho do clima, já que as paisagens organizam-se pelo espaço geográfico de forma muito parecida com os tipos climáticos. Então, dependendo do tipo de clima, há um tipo de vegetação.
Então, a formação predominante no continente africano são as savanas, que abrange 40% do território do continente. Então, se vocês compararem o mapa do clima com o mapa da vegetação, ele segue o mesmo padrão, tá? Aqui onde nós tínhamos o clima equatorial, nós temos as florestas latifoliadas, né? As grandes florestas fechadas. No deserto nós temos as xerófitas, né? E aqui nós temos as savanas, que abrange aí, ó, a maior parte do continente africano, certo? Então, as savanas, aí tem uma imagem de uma savana, para vocês verem como que é. É uma vegetação bem rala, no máximo as árvores são dadas como arbustos, com troncos retorcidos, tá? Parecida com o cerrado brasileiro. Aqui nós temos a imagem de um oásis, geralmente no meio do deserto, quando há um afloramento de água, forma-se um oásis, né? As áreas desérticas, as chuvas, além de escassas, elas são bastante irregulares, tem áreas que praticamente nem existem. A vegetação praticamente ela não existe nas áreas desérticas, né? Praticamente areia. E o clima desértico ele é marcado por grandes oscilações de temperatura, ou seja, enquanto durante a noite o forte calor faz com que a temperatura atinja até 50 graus, à noite, naquele mesmo lugar, a temperatura pode cair tão bruscamente que chega a menos de 15 graus, tá? Então, essa grande diferença de temperatura no mesmo dia ocorre porque não tem, principalmente por não ter vegetação nessa área.